Meu muito bom dia para vocês, queridos alunos, colegas, funcionários, queridos pais. Nosso abraço também para todos aqueles que nos acompanham, certo? Então, nesta manhã, nós vamos pensar em outro episódio, outro fato que aconteceu na vida de Jesus. Queridos, Jesus é tão misericordioso, Ele nos ama tanto, 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 e Ele está conosco todos os dias. Ele nos protege, Ele nos guarda, e Ele garante que está ao nosso lado. Então, nesta manhã, nós vamos pensar, do que aconteceu com uma pessoa, uma mulher, uma viúva, que morava em uma cidade chamada Naim. O texto se encontra na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Vamos ouvir a leitura? Diz assim: o filho da viúva de Naim. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Quer dizer, as pessoas acompanhando, o cortejo fúnebre, acompanhando o enterro. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, ou o defunto, e parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha, ou seja, daquela proximidade. Meus queridos, um outro grande milagre de Jesus. Lembra que na semana passada, Jesus andou por cima das águas, coisa que ninguém pode fazer, que Pedro tentou também, e acabou, que Pedro desceu, mas Jesus segurou ele. Pois bem, então, hoje nós vamos falar então sobre este grande milagre. Naim é uma cidade que existe até hoje, ela está na província iraniana, onde são produzidos tapetes muito sofisticados. Naim também significa um lugar de calma, um lugar de sossego. Em meio a tudo isso, uma mulher viúva, coitada, viúva porque o marido dela tinha morrido, E então, não sabemos o nome dela, a Bíblia não diz o nome dela, não diz o nome do marido dela e também não diz o nome do filho dela. Mas o certo é que ela já vivendo aquela dor, porque perdeu o seu marido, agora morre o seu filho, a única pessoa que ela tinha para cuidar dela. E então ela, coitada, estava sofrendo muito. E em meio a tanta tristeza que aquela mulher estava vivendo, então a sua alegria foi restaurada. Por quê? Porque no versículo 13 diz que Jesus ia chegando na porta da cidade e então ali estavam as pessoas conduzindo, levando o caixão com o filho daquela viúva morto. E Jesus então
teve grande compaixão daquela mulher. O que é compaixão? É um sentimento de piedade, de ajuda. E Jesus então se aproximou daquela mulher. E Jesus então, no versículo 13 diz assim: vendo-a o Senhor, sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chore. Imagine vocês, você está chorando porque perdeu uma pessoa da família e alguém chega para você e diz assim: não chore. Como é que não vai chorar? Se a gente está sentindo muita dor do coração, né? Mas Jesus disse para aquela mulher, eu posso imaginar aquela voz meiga, aquela voz suave de Jesus, deve ter tocado no ombro dela, abraçado ela e disse o seguinte: olhe, não chore. Imaginem. E o que foi que aconteceu depois que Jesus disse para ela: não chores? Jesus então chegou de junto do caixão, tocou naquele menino, naquele jovem que estava morto, e disse para aquele jovem morto: a ti te digo, levanta-te. E o defunto, na mesma hora, se sentou e começou a falar. E Jesus então pegou aquele jovem e entregou à sua mãe, devolveu vivo à sua mãe. Imagine vocês como foi que aquela mulher ficou. Eu creio que agora ela ficou chorando, sim, mas de alegria. Você já chorou de alegria? Não é? Aquela mulher começou imediatamente a se alegrar, a ficar muito feliz, não é? E com certeza chorando agora de alegria. E todas as pessoas que estavam ali próximo, vendo o que aconteceu, ficaram também, além de ficarem felizes, ficaram glorificando a Deus. Essas pessoas podiam estar dizendo assim: obrigado, Deus, obrigado, Deus. É coisa que a gente nunca viu. Deus visitou a gente, Deus está com a gente. Ele levantou esse profeta para estar conosco. E de todos se apoderou uma grande alegria. E vejam o seguinte: Jesus trouxe a alegria para aquela mulher. Jesus trouxe a alegria para todos que estavam ali com ela, que estavam sendo solidários com a dor que ela estava sentindo. Queridos, Jesus nos traz esperança. Em meio às grandes dificuldades em nossa vida, Jesus é aquele que nos traz esperança. A Bíblia diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Ou seja, a gente precisa estar sempre lembrando de algo bom na nossa vida, algo que já aconteceu conosco. Jesus trouxe a alegria, a esperança para aquela mulher viúva. O nome dela não sabemos, mas o melhor de tudo é que Jesus está sempre ao nosso lado e Ele pôde trazer alegria para ela. Ele pôde devolver o seu filho, que era aquela pessoa que ia trabalhar para sustentá-la, que ia lutar por ela, para defendê-la. Podemos confiar e acreditar em Jesus o tempo todo, porque Ele é a nossa esperança. Quando estivermos passando por qualquer dificuldade ou perigo, lembremos que Jesus está conosco. Ele nos garante: eu vou estar com vocês todos os dias, enquanto vocês viverem, eu vou estar com vocês. Sim, Ele quer estar comigo, com você. Mas será que nós estamos querendo ficar com Ele? Muitas vezes a gente só quer que Ele fique com a gente, nos ajudando, nos abençoando, mas a gente não quer ficar com Ele. A gente não quer pagar o preço de ser obediente a Ele, de fazer a sua vontade. Não esqueçamos de que Jesus está conosco e Ele nos traz a esperança. E quando Ele nos traz a esperança, Ele nos traz alegria, Ele nos traz paz, Ele nos traz conforto, e traz para nós aquilo que nós estamos necessitando. Muitas vezes não é aquilo que queremos. Muitas vezes Jesus
faz algo em nossa vida que a gente queria de forma diferente, mas Ele faz de acordo com a sua vontade, porque a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Mesmo que para nós não seja o ideal, aquilo que nós queremos, mas com certeza é aquilo que Ele quer. Então, que nesta manhã possamos aprender com Jesus esta lição tão grande de que Ele nos traz a esperança em meio ao desespero, em meio à crise, em meio às dificuldades. Vamos aprender com Jesus e vamos entender também o que aconteceu com aquela viúva, que Jesus trouxe para ela aquela esperança. Quando Ele disse para ela, não chores, Ele quis dizer para ela, eu estou aqui com você. Eu estou aqui para lhe trazer a esperança. Eu estou aqui para trazer a vida de volta para o seu filho. Como é bom poder confiar em Jesus. Como é bom sentir o toque dele na nossa vida. Quando Ele toca em nós, Ele transforma a nossa vida. Ele transforma o nosso momento de tristeza em alegria, de dificuldades, em paz, em alegria. Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada porque nesta manhã a gente pôde aprender com o Senhor Jesus, que trouxe a alegria para aquela viúva. Ele trouxe a paz, Ele devolveu o bem mais precioso, humanamente falando, para aquela mulher que era o seu filho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pode também nos trazer a paz, a alegria, nos trazer de volta a esperança. Senhor, tenha compaixão de nós. Meu Pai, eu não sei agora o que está acontecendo nos lares dos nossos alunos, não sei o que está acontecendo nas famílias das pessoas que estão agora ouvindo esta mensagem, mas o Senhor sabe e com certeza o Senhor tem paz e alegria para cada um de nós. Seja qual for, Deus, o problema, a situação que as pessoas estiverem vivendo neste momento, Senhor. Assim como o Senhor fez com aquela viúva, devolvendo o seu filho, lhe trazendo a alegria e a paz. Também, Senhor, por favor, faça agora com essas pessoas, levando para elas a alegria, a paz. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque podemos crer e confiar em Ti. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Bem, meus queridos, como sempre, vou ficar aguardando os comentários que vocês fazem, tá bom? Olhem, não esqueçam que o vírus está aí. Então, olhem, não esqueçam de usar a máscara. Aonde você for ou com quem estiver, use a máscara. Vamos continuar nos cuidando, tá bom? Um bom final de semana. Um beijo, um abraço e Deus nos abençoe grandemente.